Naquela noite de Natal, a cidade parecia respirar mais rápido. As ruas estavam cheias, os semáforos demoravam mais a abrir e o som distante de risadas misturava-se ao barulho dos motores. Luzes coloridas pendiam dos prédios altos como se tentassem esconder o concreto frio por trás de uma aparência acolhedora. Para quem tinha casa, aquela era uma noite de celebração. Para quem não tinha, era apenas mais uma prova de resistência. José estava sentado na calçada desde o começo da noite. Escolhera aquele ponto porque a marquise oferecia um pouco de proteção contra o vento e a vitrine da loja, mesmo fechada, deixava escapar alguma luz. Aos 82 anos, ele já não sentia o tempo passar da mesma forma. As horas se alongavam, principalmente quando o corpo doía e a mente insistia em visitar lugares que já não existiam mais. O rosto de José carregava marcas profundas, não apenas de idade, mas de escolhas, perdas e silêncios acumulados. Ele já tinha sido pai, marido, trabalhador, já teve um endereço que sabia de cor, já teve alguém que o chamava pelo nome com carinho. Mas a vida, aos poucos, foi tirando essas coisas sem avisar. Primeiro o emprego, depois a saúde, depois a família. Quando percebeu, estava sozinho demais para pedir ajuda. Ele observava as pessoas passarem. Reparava nos detalhes que ninguém mais notava. O jeito como uma mãe puxava o filho com pressa, o casal que discutia baixinho enquanto sorria para os outros, o homem que fingia estar ao telefone só para não encarar quem estava sentado na rua. José entendia todos eles. Já tinha sido todos eles. No bolso interno do casaco, ele tocou o pão. Pequeno, duro, comprado no fim da tarde. Aquilo era tudo que tinha para aquela noite. Ele sempre fazia o mesmo cálculo. Metade agora, metade mais tarde. Assim a fome não assustava tanto. Assim a noite parecia um pouco mais curta. O vento aumentou. José puxou o casaco fino para mais perto do corpo e respirou fundo. O Natal sempre fazia isso com ele. Deixava tudo mais silencioso por dentro. As lembranças vinham sem pedir licença. Uma mesa simples, mas cheia. Uma criança correndo pela casa. Uma mulher reclamando do atraso da ceia. Coisas pequenas. Coisas que, na época, pareciam comuns demais para serem valorizadas. Foi nesse momento que algo diferente aconteceu. No meio da multidão, um Papai Noel parou. José percebeu imediatamente porque conhecia o peso de quando o corpo decide parar antes da vontade. A fantasia era bonita demais para aquele gesto. Vermelho vivo, botas limpas, barba branca perfeitamente ajustada. Sacolas grandes pendiam de seus braços, claramente cheias de presentes caros, mas o homem parecia lutar para se manter de pé. Ele se apoiou num poste, abaixou a cabeça, respirou fundo. O sorriso treinado desapareceu. As pessoas passaram. Algumas olharam rápido demais, outras fingiram não ver. Um ou outro riu achando que fazia parte da encenação. Ninguém parou. José sentiu algo apertar no peito. Não era pena, era reconhecimento. Aquele olhar, ele conhecia. Era o olhar de quem está cansado de sustentar uma imagem, cansado de ser forte o tempo todo, cansado de não poder parar. José hesitou. Pensou em continuar sentado, pensou que não era problema dele, pensou que se levantasse poderia ouvir um não, um desprezo ou simplesmente ser ignorado. Mas havia algo mais forte que o medo. Ele se levantou devagar. As pernas doeram. Cada passo parecia lembrar sua idade. Aproximou-se com cuidado, quase pedindo permissão para existir naquele espaço. "O senhor está bem?" A voz saiu baixa, rouca, mas verdadeira. O Papai Noel levantou o rosto e tentou sorrir. Falhou. Passou a mão pela barba falsa, respirou fundo e respondeu que estava tudo bem, apenas cansaço. Mas o corpo dizia outra coisa. José ficou ali sem saber o que fazer. Ele não tinha dinheiro, não tinha água, não tinha nada que pudesse realmente ajudar. Ou era isso que pensava. Levou a mão ao bolso e sentiu o pão. Hesitou por alguns segundos. Aquilo era
tudo o que teria para aquela noite. Se entregasse, sentiria fome. O frio pareceria mais cruel. O tempo demoraria mais a passar. Mesmo assim, tirou o pão e estendeu a mão. O homem olhou para o pão como se fosse algo completamente inesperado. Depois olhou para José. Os olhos se encontraram. Havia silêncio. Um silêncio pesado, mas honesto. O Papai Noel aceitou. E naquele instante, sem saber, José havia quebrado algo dentro daquele homem. Eles se sentaram na calçada. O movimento da cidade continuou, mas parecia distante. O homem mordeu o pão devagar, como se aquele gesto tivesse um peso que ia além da fome. José observava em silêncio. Ele sabia reconhecer quando alguém precisava falar e quando precisava apenas ser ouvido. Depois de alguns minutos, o homem falou. Disse que se chamava João. Disse que aquele dia tinha sido longo, que vestir aquela roupa exigia mais do que parecia, que sorrir o tempo todo cansava mais do que caminhar quilômetros. José assentiu, não interrompeu. João falou de compromissos, de eventos, de pessoas que esperavam algo dele o tempo todo. Falou sobre estar sempre rodeado de gente e ainda assim se sentir sozinho. Falou sobre um vazio estranho que aparecia justamente nos dias em que tudo deveria estar perfeito. José ouviu tudo. Quando falou, disse pouco. Disse o nome, disse que gostava de observar as pessoas, disse que o Natal deixava tudo mais silencioso por dentro. Não falou da rua, não falou da solidão, não precisou. Antes de ir embora, João colocou uma sacola nas mãos de José. Disse que tinha comida, um casaco melhor, desejou Feliz Natal e se afastou. Quando José abriu a sacola, encontrou o envelope. Passou a noite sem dormir. Na manhã seguinte, decidiu ir. O endereço parecia grande demais para alguém como ele. O prédio era moderno, elegante, com portas de vidro e pessoas bem vestidas entrando e saindo. José quase foi embora. Sentiu que não pertencia àquele lugar. Então, viu João. Sem fantasia, sem barba falsa, sem sorriso ensaiado. João explicou tudo. Disse que era empresário, que tinha dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar com quase nada, mas que naquela noite, sentado na calçada, algo tinha quebrado dentro dele. Disse que ninguém lhe oferecia nada sem querer algo em troca, havia muitos anos. Eles conversaram por horas e continuaram conversando nos dias seguintes, mas a maior mudança ainda estava por vir. Com o passar das semanas, José começou a sentir algo esquecido, pertencimento. Não era sobre conforto, era sobre ser esperado, sobre alguém ouvir suas histórias sem pressa. João também mudou. Passou a andar mais devagar, a observar mais, a enxergar pessoas que antes ignorava. Começou a questionar decisões antigas, prioridades antigas, silêncios antigos. José foi convidado a morar em um pequeno apartamento simples, não como caridade, como escolha, com respeito, com dignidade. Na noite do Natal seguinte, José estava sentado à mesa. Havia comida, havia silêncio, havia paz. Ele pensou naquela calçada, naquele pão, naquela decisão simples, e entendeu algo que nunca mais esqueceu. Às vezes, a vida não muda com grandes gestos, muda quando alguém decide enxergar. Se essa história tocou você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Histórias assim precisam continuar sendo contadas, porque às vezes o maior presente do Natal é ser visto antes que seja tarde.